quase todos os bairros de São Paulo, o Tatuapé era uma grande área rural dividida em chácaras e sítios. Ou seja, isso aqui tudo era mato. É tudo mata. Tudo mato. É uma mata rala pequena, mas havia muita mata. Que era tudo mato também. Tudo mato. Cheio de mato. Era só mato, de verdade. Era mato. Por volta de 1560, o povoador Brás Cubas, aquele mesmo que colaborou na fundação de Santos, ocupou as terras à margem do córrego do Tatuapé e começou a criar gado e plantar uvas. Pouco tempo depois, outros colonizadores chegaram aqui na região. Depois que eu cheguei por estas bandas, a agricultura e a criação de gado cresceram a valer. Nesta época... Mas foi nos séculos seguintes, durante a colonização portuguesa, que os europeus começaram a conhecer o Tatuapé. Brás Cubas, o padre Mateus Nunes de Siqueira e outros colonizadores conheceram o Tatuapé de uma forma desbravadora. Existem várias formas de conhecer o bairro. O sujeito que vem vindo aí escolheu a mais emocionante. Pronto. Isso aqui deve ajudar. Onde será que eu vim parar? A última placa que eu li mostrava uma seta pra Moca. Mas passou um pouco. A Casa do Tatuapé é uma construção em taipa de pilão e pau a pique. Foi construída alguns anos depois que eu fiz uma petição ao Capitão Mor, Agostinho de Figueiredo. Na petição, eu solicitei a concessão de umas terras sem uso da região. Sabe como é, não é? Quem não arrisca, não petisca. Durante um século e meio, a casa serviu apenas como moradia. Com a chegada dos imigrantes italianos, passou a funcionar como fábrica de tijolos e telhas. Hoje é administrada pelo Departamento de Patrimônio Histórico e pelo Museu Paulista da USP. A Casa do Tatuapé é aberta à visitação do público que quer ver seu telhado com duas águas, quer ver suas janelas com balaústres ou apenas quer beber um pouco d'água. Foi mal. Onde eu tô, meu? Quer saber onde está? Olha a placa. Rua Azevedo Soares? Azevedo Soares era professor de matemática. Entre a rua que hoje tem o seu nome, a Serra de Japi e a Coelho Lisboa, Azevedo Soares comprou sua primeira chácara. Claro que eu sei quem é esse cara. Caiu na minha prova. Em 1909, ele também comprou o terreno que ficava em frente à sua chácara e doou para a Irmandade do Divino Espírito Santo da Quinta Parada. Sim, eu fiz isso sim. Mas eu exigi que fosse construída uma capela em homenagem a Nossa Senhora do Bom Parto. Azevedo Soares foi um morador importante do Tatuapé. Assim como a família Azevedo Soares, outras famílias tiveram sua história atrelada à história da região. Mas eu vim da Itália em 1896. Mas parece que foi outro dia que eu comecei a vender uns cavalinhos aqui, outros cavalinhos ali. Mas aí, eu expandi os negócios e comecei a vender sela também. Porca la miseria, ma quello è che era lavoro. Io conosci a Cecilia, ma logo que cheguei d'Italia. Foi mio fratello, Antonio, che apresentou a gente. Ele me achou um bom pretendente perché io dava duro. Porca pipa, ma esse só pensava em trabalho? Sì, è vero, ma io só fui comprar minha chácara depois que eu trabalhei 12 anos para a família Marengo. Não é vero, Cecilia? É vero. Marengo! Todo mundo no Tatuapé conhece esse sobrenome. Os Marengo participaram do dia a dia da construção do bairro. Desde que eu nasci, a rua Francisco Marengo chamava-se Francisco Marengo. Meus avós chegaram aqui por volta de 1887 e adquiriram terras aqui no Tatuapé. Eram várias chácaras, mas a maior delas era aquele triângulo, um trapézio.
compreendido entre a Rua Guapeí, a Rua Francisco Marengo, a Rua Antônio de Barros e, na época, a Estrada do Coagaçu, que hoje chama-se Emília Marengo. Ninguém saía de São Paulo como hoje, quando tem um feriado, a cidade esvazia. E era então um ponto de atração para a cidade de São Paulo, a Chácara Marengo. E por ser um local aprazível e ter alguma coisa diferente, que era chupar uva, não no pé, como muitos dizem. A uva era colhida e era servido nas mesas por garçons. Caso contrário, não teria condição de todo mundo invadir o parreiral e colher por conta própria. Os chacareiros vendiam as hortaliças, os materiais nas próprias chácaras, né? Ou vendiam com carrinhos ou com uma carroça pelas ruas, ou alguns levavam ao mercado central. Da linha do trem até lá em cima, onde quase a Silva Romero, era outra chácara do seu Antônio. Tinha muitos filhos. E lá eles tinham mais verdura. Essa de cá tinha mais frutas. Laranja, mexerica, limão e porcos. O Parque do Piqueri é um dos primeiros espaços de lazer público do Tatuapé. Eu adoro correr aqui todos os dias. Mas tem gente que joga bola, passeia, namora. O pessoal aqui se diverte. Isso aqui tudo era meu. Hoje é tudo da prefeitura. Mas eu não ligo não. O importante é que a população do bairro aproveita o parque, que é uma beleza. A gente vem aqui desde criança também, desde pequenininha, fazia piquenique, com a parte de churrasqueira também. É bem gostoso mesmo. Aqui é tranquilo, gosto muito das árvores, eu gosto muito da natureza. A gente vem fazer com as crianças para brincar, piquenique, na verdade, né? Que eles gostam para vir se divertir. O Parque do Piqueri termina na marginal do Rio Tietê, bem aonde ficava o estaleiro do italiano Labindo Frasse. Naquele tempo a embarcação era primordial. Todo o material que vinha aqui de cima, de Guarulhos, naquela área lá, vinha tudo por barcos. Meu pai chamava Labindo Frasse e fazia a embarcação de todos os barcos, draga, para tirar areia, lancha. São Paulo cresceu pelo Rio Tietê, os barqueiros subiam lá para cima. Quando eles começaram a vir, os italianos, eles subiram o Tamanduateí e começaram a subir para achar o barro para fazer olaria. E foram lá para cima, não existia nada. Eles iam lá, olhavam o barro e começavam a montar olaria. Então, os barcos que nós fazíamos, tinha a casinha e a cozinha na frente, era tudo bem feitinho, viu? Não caiu um pingo d'água lá, não. Nós em 50, parte de 60, o pai falou, vamos fazer o seguinte, pegar um barco de tijolo, para nós não custava nada. Nós vai pôr o motor no meio, põe um banco, e nós vai transportar a gente da ponte de Guarulhos a Bom Retiro. Mas depois ele falou, nós vai fazer um buraco na água. O rio começou a cheirar mal. E cheira até hoje, viu? Bom, eu vou por aqui. Ali no fim da rua tem uma avenida. Eu vou ver se eu pego uma carona pro centro da cidade. Essa hora? É mais rápido se você for a pé. Tá tudo sempre parado. Quanto tempo? 1h30. 1 hora, 1h30. Depois das 7 horas já começa a complicar. Radial, só quando a opção de marginal tá ruim, a gente vem pela radial. A radial não dá pra andar. Geralmente é terrível. Certo. Muito qualquer buraco aí, menino. Vou te falar uma coisa. Hoje tô faturando bem. Também, todo mundo que vai pro centro passa por aqui. Mas isso é verdade. Agora, nem sempre foi assim não, hein? Depois da década de 40, os bondes, os ônibus, os táxis só andavam pela Celso Garcia. Era a principal ligação do centro até a Penha e os outros bairros. Mas no início da década de 60, foi inaugurada a Radial Leste. Aí sim ficou mais fácil da Zona Leste até o centro. É verdade. Por causa da Radial, a cidade cresceu em direção à periferia leste. Carro pra todo lado. É por isso que as ruas aqui perto da Radial mudaram muito. Mas a principal mudança foi que a Celso Garcia deixou de ser o principal acesso ao bairro. Não é que é verdade? Olha a água geladinha. Olha a
uma avenida assim, um pouco triste, vamos dizer assim. O comércio mesmo, daquele lado da avenida, é bastante prejudicado. Uns anos para cá é que tem caído, né? O comércio, ele não está bom. E aqui nós tínhamos muitas indústrias que aos poucos foram indo embora. Sei lá, tinha mais gente andando nas calçadas, hoje é mais carro mesmo, né? Os empregados vinham de avental na hora do almoço. Isso aqui não... Tinha dias que eu não almoçava, porque não tinha tempo. Era muita gente, era muitas firmas que foram embora. Está muito poluída, muito barulhenta, é um corredor. Todo mundo sabe que a Radial Leste passa aqui pelo Tatuapé. No entanto, a largura das pistas, os viadutos, o trânsito lento, os serviços de suas margens destoam da paisagem tradicional do bairro. Como é que eu vou sair daqui? Um cemitério? A região aqui toda aqui é conhecida como Quarta Parada. As ruas aqui perto, o cemitério aqui, tudo aqui é Quarta Parada. Pode perguntar para qualquer um aí que vão dizer que aqui é... Quer dizer, não vão responder, né? Moço, eu falei pro senhor que eu não ia saber falar pra televisão. Quarta! O nome Quarta Parada vem da estação de trem que foi construída por aqui em fins do século XIX. Com o tempo, ela foi desativada, mas ainda está presente na memória do bairro. Como presente também está a Avenida Salim Farah Maluf, Avenida Tatuapé para os íntimos. No local por onde ela passa hoje, existiam muitos campos de várzea. Esse clube que nós temos aqui, o Vila Paris, foi minha infância de 4, 5 anos, já era mascote. Meu pai foi fundador, meus irmãos seguiram como era meu pai. A sede chegou a ser na minha casa, minha mãe lavava a roupa do Vila Paris. E eu ainda não era nascido, porque o Vila Paris é de 1925, né? E eu sou de 34. Uma coisa gostosa na vida é lembrar o Vila Paris, que infelizmente o Vila Paris teve uns 5, 6 campos. Precisa acabar esse campo que vai fazer uma escola. Precisa acabar aquele campo que vai fazer uma biblioteca. Além do Vila Paris, muitos outros times nasceram aqui nos campos do Tatuapé. Guarani, Destemidos, Primavera, Turuna, Sampaio Moreira, Ressaca, Urca. Esses aí são só alguns dos mais de 250 clubes de várzea nascidos aqui no Tatuapé. E ele nunca mais me apareceu em casa. Maldito futebol. Minha mulher foi na feira e se sentiu mal e levaram ela para o hospital, meus vizinhos, essas coisas, né? E eu no campo. Mas o tempo dos grandes clubes de várzea aqui do Tatuapé ficou lá longe no passado. A partir dos anos 70, com o aumento da densidade demográfica e a expansão imobiliária, os campos foram desaparecendo. E olha, não é modo de dizer não, hein? O Tatuapé também foi um bairro operário. De 1930 por aí até 1970 foi um bairro estritamente operário. Eu diria que essa transformação foi muito rápida. Por exemplo, a Celite, onde eu trabalhei, de 62 até 1987, tinha por volta de 3 ou 4 mil empregados. As indústrias floresciam, você tinha aqui a Tabacô, Guilherme Jorge ali no Carrão, Motores Elétricos Brasil, tinha uma porção de empresas, todas na área industrial. Eu vim aqui pro Tatuapé atrás de trabalho. Eu e um montão de operários também. Com a gente, chegou a iluminação das ruas. Era a década de 60. Como a maioria dos bairros em São Paulo, o Tatuapé também cresceu muito. Com a urbanização, o Tatuapé alterou completamente sua paisagem. O tatuapéense podia dizer de boca cheia: com a industrialização, isso aqui deixou de ser mato. Depois da Revolução é que começou a se mexer um pouco e formaram-se algumas indústrias, né? Devido à chegada dos imigrantes em 1870, por aí, começou a se desenvolver muito o bairro do Brasil da Moca. E esses imigrantes traziam conhecimentos técnicos, né? E começaram a fazer suas oficinas ali. E cresceram. De oficinas se tornaram fábricas, né? E elas foram crescendo e depois fisicamente eles tinham necessidade de maior espaço. Então vieram comprar terrenos bem maiores, das chácaras que começaram a ficar desativadas, campos de futebol, que eu citei a você, tinha muitos campos de futebol. Então eles começaram a fazer suas fábricas aqui. Anos depois, a indústria começou a se afastar do Tatuapé. Hoje,
Diversos prédios que serviram às tecelagens e fábricas são utilizados para outros fins. Mas a tradição sindicalista ficou marcada na história da região. Ele foi líder sindical, ele começou a liderança dele muito jovem. Ele já começou quando ele fazia o exército. Depois ele foi para o sindicato dos gráficos e lá ficou até o dia de falecer. Ei, por ali! Ali onde? Vai em frente, rápido! Uma pracinha! Que pracinha o quê? É a Praça Silvio Romero. Vai dizer que você nunca ouviu falar na Silvio Romero? Já ouviu, sim. A Praça Silvio Romero é o coração do Tatuapé. Silvio Vasconcelos da Silveira Ramos Romero, crítico literário e historiador. Foi professor de filosofia no Colégio Pedro II e de filosofia do direito no Rio de Janeiro. Um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, escreveu obras sobre crítica e história literária, filosofia, sociologia, política, folclore e poesia popular. Nossa, ele fez bastante coisa, né? A Praça Silvio Romero não era, naquele tempo, Praça Silvio Romero. Chamava-se Largo Nossa Senhora da Conceição. Uma capela pequenininha, feita em 1898. Nos anos 70, a praça também ficou conhecida, primeiro como local das escuderias e depois como lugar de quem queria agitar, se divertir. Essa praça que ela fervia de coisas para fazer sem dinheiro, né? Tinha aquele famoso footing do interior, né? Era gente circulando o tempo todo, muita azaração, né? Pô, que lugar bacana, hein? Só tem prédio legal. Por aqui acho que eu vou me dar bem. Ei, você já ouviu falar de Anália Franco? No shopping? Não. Tô falando da educadora, jornalista, poeta. Ah, entra aí, vai. Em 1901, a professora Anália Franco e um grupo de senhoras da sociedade fundou a Associação Feminina Instrutiva e Beneficente do Estado de São Paulo. Ah, a gente trabalhou muito. E a nossa associação logo ficou conhecida como Lar Anália Franco. O Lar Anália Franco foi construído na Chácara Paraíso. Nós não imaginávamos que existisse um conjunto de edificações de tão grande valor, né, naquela região. Quem é a Anália Franco? Primeira pergunta, Anália, quem é? Vou dar nome ao bairro, onde tem um shopping na frente que tem esse nome. Ninguém conhecia o personagem, né? Ela criou 70 e poucas instituições que atendiam uma população que era totalmente desatendida, era uma população de pobres, miseráveis, escravos. Então, em 1911, ela conseguiu comprar um terreno enorme aqui que tinha sido do Regente Feijó. Diogo Antônio Feijó foi sacerdote e estadista. Eu não gosto de me gabar. Não. Mas fui professor de Geografia, História e Francês, deputado-geral por São Paulo, senador, ministro da Justiça e em 1835 tornei-me regente do Império. E o mais importante para o nosso filme, Excelência, foi morador do Tatuapé. Sim. Até hoje é considerado um dos mais ilustres moradores do bairro. Isso é bondade sua. Mas o senhor tem companhia, olha só. Oh. Marlene Matheus, o próprio Gilberto Barros. E tem mais, né? Nós temos o Félix, que foi goleiro da seleção brasileira. Uma série de personalidades. E o Tony Awad, eu esqueci de falar de mim. E o Tony Awad, que também é do Tatuapé. Para tudo! Você estava procurando um apartamento, não estava? Estava! Não está mais! Você acaba de chegar ao Anália Franco, o metro quadrado mais caro e mais nobre da região. E sem falsa modéstia, eu diria, da cidade! Veja bem o que eu separei para você. Olha só, são apartamentos de altíssimo padrão, 6 vagas na garagem, com elevadores panorâmicos, muita gente bonita, muito mármore, e além de tudo, com toda a infraestrutura que você precisa para viver bem. Aqui você vai encontrar shoppings, tá? Muita área verde, enfim, meu querido, minha querida, não perca seu tempo, venha pra cá, venha para o Anália Franco, vem! Tatuapé ia do Rio Tietê até São Mateus. Tatuapé chegou a ter 31 quilômetros quadrados. Hoje está restrito a 8,2, né? Aproveitando a oferta de terrenos deixada pelas indústrias que se mudaram do bairro na década de 70, o boom imobiliário mudou as feições da região. Você tem áreas do Tatuapé, né, onde mora uma população
de altíssima renda, que poderia estar morando aqui nos Jardins, que poderia estar morando em outros bairros, né, no Morumbi, mas não, o lugar é ali. O forte, o cartão de visita do Tatuapé é o Anália Franco. Ai, sei lá, tem horas que isso aqui me lembra Miami, Só que eu não vou mentir pra você. Quem mora no Anália Franco não mora no Tatuapé, mora na Vila Formosa. Mas, fica entre nós. Desde a divisão distrital do tempo da Luiz Erundina, o Jardim Anália Franco, ele pertence hoje à Vila Formosa, um pedaço, e a Água Rasa outro pedaço. Ei, psiu, acorda aí, meu. Caramba! Onde é que eu tô? Você veio parar na Toca do Leão, na casa do todo-poderoso Timão. Ai, coisa só pior, eu vim parar no Corinthians. Eu preciso sair daqui. O Corinthians é a cara do Tatuapé. O time foi fundado no dia 1º de setembro de 1910, inicialmente no Bom Retiro. Só em 1926, o clube comprou uma gleba de terra no Tatuapé e ergueu o seu estádio, apelidado de Fazendinha. A Fiel tem diversos tipos de torcedores: altos e baixos, gordos e magros, ricos e pobres, empregados e desempregados, homens e mulheres, enfim, uma verdadeira democracia. Zona Leste é um pedaço muito corintiano dessa cidade, e o Tatuapé particularmente, e mais especificamente o Parque São Jorge, que é um subdistrito do Tatuapé. O Corinthians é a cara da Zona Leste, né? É guerreiro como a Zona Leste, o habitante da Zona Leste se identifica muito com o Corinthians, o Tatuapé, Penha, né? Guaianazes. Tudo vira Coringão, como diz ali a música dos Demônios da Garoa. Realmente tiro o chapéu pro Tatuapé, eu acho que é o lugar. Eu gosto muito do Tatuapé. O Tatuapé, para mim, é isso. É um bairro que me dá muitas alegrias. O bairro é ótimo. Aqui tem de tudo. É uma cidade aqui, né? Você não precisa sair daqui. Uma verdadeira cidade. Aqui tem de tudo, né? Tem de tudo. Tem muito larápio também, né? Eu gosto daqui. Eu tenho um lance afetivo com o Tatuapé. Eu adoro, eu não saio daqui por nada. É a minha vida. O meu Tatuapé, querido, eu não mudo, não. Só saio de lá quando for pra quarta parada, que nós temos uma campa lá, onde estão meus irmãos, infelizmente, meu pai e minha mãe. Como é que eu faço pra sair desse bairro? Mas pra que tanta pressa? Por que você tá fugindo, afinal? É o seguinte, hoje tem Palmeiras e Corinthians no Morumbi, e eu fiquei de encontrar os amigos da Turiaçu pra gente ir junto. Só que eu peguei o metrô pra direção errada e vim parar no Tatuapé, a casa dos corintianos. Tá, e daí? E daí, ó. Putz, meu, sujou. E aí, palmeirense, vai assistir o jogo? No estádio não dá mais tempo, meu. Acho que não. Vou fazer o seguinte, nós vamos assistir o jogo lá no Bar do Alemão, tá fim de junto ou não? Quem perder paga a serva, falou? Bora? Falou. Toca aqui, tu sabe cantar? Sei. Então me segue. Me dê a mão! Tô duro! Viaja comigo! Jogadores posicionados! O juiz falou pra polícia! A bola vai rolar! É emoção do derby paulista! Avança, coração! Esse é o Tatuapé, uma grande cidade pequena, um pequeno grande bairro. Aqui, os moradores têm consciência de sua história, são apegados às suas raízes, mas antes de tudo, têm um coração do tamanho do bairro.